Primeiro, eu ia abrir um CNPJ, depois eu ia dar entrada no meu registro de marca, depois eu ia contratar um profissional para fazer minha identidade visual. Não, eu não ia fazer nada disso. Eu ia fazer processos completamente diferentes do que eu acabei de te falar para começar a minha marca de roupa de novo, somente com R$1.000. E é nisso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fica comigo até o final, vamos que vamos. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Marca do Zero. Meu nome é Rafael Vencio e eu já trabalho com vestuário e e-commerce há mais de 10 anos. Recentemente eu comecei uma marca do zero e documentei tudo no YouTube e também no Instagram. Se você curtiu o tema desse vídeo, já deixa um like aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora também para você não perder outros conteúdos como esse. Eu trago vídeo novo toda semana. Já se inscreve aqui porque senão você vai estar perdendo um conteúdo foda. Primeiro, eu quero deixar bem claro que nesse exemplo aqui desse vídeo, para começar a marca de roupas com R$1.000, a gente vai considerar começar a marca investindo em estoque. Existem opções hoje como a Reserva Inc, em que você começa a sua própria marca de roupas sem precisar investir em estoque. É uma ótima opção, mas nesse vídeo eu vou considerar que a gente vai investir em estoque e vai trabalhar com um produto mais personalizado. Tá? A gente vai escolher o tecido, vai escolher o produto aí que a gente vai fazer, então vai ser algo bem mais personalizado do que usar aí um estoque de um parceiro terceirizado. E primeiro aqui eu vou falar para você que eu não abriria um CNPJ. Isso me traria custos. Inicialmente, começando a marca só com R$1.000 é muito pouco dinheiro. R$1.000 é muito pouco, você não consegue investir em quase nada. Então se você for gastar dinheiro aí para abrir um CNPJ, para abrir uma MEI, você vai gastar lá na MEI R$60 por mês, que é o imposto que você vai ter que pagar, então não vai valer a pena porque R$60 é muito dinheiro, considerando que a gente tem 1.000. R$60 é 6% do investimento que a gente tem. Vamos validar o negócio primeiro e depois a gente formaliza ele, beleza? Eu não daria entrada no registro de marca ainda. Para dar entrada no registro de marca, você vai ter que gastar aí no mínimo praticamente R$200 para dar entrada nesse registro. E se a gente for fazer isso agora, a gente vai gastar 20% do nosso investimento, A gente tem R$1.000 para começar, então eu não faria esse investimento agora, mas eu faria assim que fosse possível, assim que o negócio fosse validado. E mesmo que eu não vá dar entrada no registro nesse momento, eu com certeza faria a pesquisa no INPI para ver se o nome que eu estou escolhendo é um nome que não tem nenhum registro de marca. Não cometa esse erro de começar com um nome que outra pessoa já registrou de marca. Primeiro faz a pesquisa, vê que não tem ninguém usando o nome de marca que você quer usar. Se não tem ninguém usando, beleza, você pode começar a sua marca e você dá entrada nesse registro quanto antes. Eu daria entrada assim que vendesse essas primeiras peças aqui do investimento de R$1.000 que a gente vai fazer, tá? Mas a gente já chega em quais peças a gente vai fazer. E a identidade visual, eu não contrataria ninguém agora para fazer porque o investimento ele é alto também. E quando eu comecei minha primeira marca lá há 10 anos atrás, eu mesmo desenvolvi a identidade visual da minha marca. Então isso não pode ser algo que vai impedir você de começar, Você não pode ficar naquela de, putz, eu não vou começar agora porque eu não tenho dinheiro para pagar um profissional para fazer minha identidade visual. Se você ficar nessa, você nunca começa. Hoje tem várias ferramentas na internet que elas podem te ajudar a desenvolver uma identidade visual. Mesmo que ela não seja identidade visual perfeita, você pode desenvolver uma identidade visual que você sinta que você está transmitindo o que você quer com a sua marca, que você tem orgulho da identidade que você mesmo criou, para você dar o start. E aí quando você tiver melhores recursos financeiros, você pode pagar um profissional para isso. Então por isso que com somente R$1.000 eu não pagaria uma pessoa para fazer identidade visual, eu mesmo iria pesquisar ferramentas e iria desenvolver uma identidade visual. Eu também não abriria uma MEI, nem um CNPJ inicialmente e também não daria entrada de registro de marca nesse primeiro momento. Primeiro eu venderia essas primeiras peças, validaria o negócio e aí sim eu daria entrada, mas lembrando que você tem que fazer a pesquisa do nome de marca, para você criar o nome da sua marca que não esteja registrado no INPI, que ninguém tenha feito esse registro, senão você vai estar perdendo tempo e dinheiro. E agora o próximo passo seria escolher um nicho para sua marca de roupa. Se fosse para eu começar do zero de volta, eu escolheria um nicho muito bem específico. Eu não deixaria muito aberto porque isso vai gerar dificuldade em você gerar as primeiras vendas, tá? Quanto mais específico for o teu nicho, mais fácil você vai conseguir gerar as primeiras vendas, porque você vai se comunicar, desenvolver os produtos especificamente para aquele público, para aquele nicho, e aí vai ficar muito mais fácil de você gerar vendas para aquela galera, porque você vai se comunicar daquele jeito, vai fazer conteúdos voltados para esse nicho
então vai ser muito mais fácil você gerar essas primeiras vendas. Existem vários tipos de nicho, né? Como por exemplo, skate, surf, futebol, basquete, pode fazer do nicho gospel, plus size, você pode escolher um estilo de música para você focar, ou você também pode fazer uma marca de streetwear. E no exemplo que eu vou usar aqui, desse investimento aqui de R$1.000, eu vou escolher o público de streetwear e mais especificamente o público que curte camiseta oversize. Aqui para a gente conseguir dar um exemplo concreto de custos aqui nesse vídeo, eu vou escolher esse nicho, mas você vai escolher o nicho que você mais se identifica quando for criar a sua marca, né? Eu estou escolhendo o meu, e aí você vai escolher o seu. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos definir qual produto a gente vai criar para a nossa marca, tá? Como a gente tem pouco investimento, eu não recomendo que você crie vários produtos, eu recomendo que você escolha um produto e foque nele. Agora a gente vai abrir aqui o site da Aradef, tá? Que é uma fabricante de tecido, e a Aradef, ela tem vários moldes de camisetas, moldes de roupa, na verdade, né? Você abre o site da Aradef, vem aqui em moldes, e aqui tem um molde de várias peças, né? Para que serve esse molde, Rafa? Esse molde ele vai servir para você cortar o tecido e desenvolver, confeccionar as peças que estão aqui. Então, além do tecido, né, que você pode comprar aqui no site deles, você também pode comprar os moldes. E o molde é bem mais barato do que se você fosse levar para uma modelista desenvolver esse molde. Eu dei uma olhada aqui tem vários tipos de peças, né? Você pode escolher a que tem a ver com o seu nicho, mas eu escolhi uma que tem a ver com o meu nicho. Deixa eu abrir ela aqui, que é a camiseta oversize. Eles têm um molde de camiseta oversize aqui, ó. Molde de camiseta oversize com gola alta. E o mais maneiro aqui, nesses moldes, eles indicam qual tecido você pode usar também. Então aqui ele está falando que tem um molde da camiseta oversize. Repara que ela tem a gola mais alta, ó, a gola é mais grossa, então é um produto diferente, é um produto nichado. Recomendo que você comece com produtos nichados. Quanto mais aberto for o que você for vender, mais difícil vai ser, porque você vai concorrer com grandes players do mercado. E os grandes players do mercado têm um custo muito mais baixo e eficiência operacional muito maior que a sua, tá? Então, se você nichar numa galera que você se identifica, que você curte, você vai conseguir vender muito mais fácil. Eu vou escolher oversize, é o que eu gosto, é o que eu curto, acho que é um estilo street e eu me identifico também. Então como que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em comprar, né? Vamos comprar esse molde aqui por R$20, né? A gente vai fazer o nosso primeiro investimento. E aqui ele está recomendando também o tecido que a gente vai usar. O tecido que ele recomenda para esse molde que eles têm ali é esse moletinho fine algodão. Tá? Ele tem todas essas cores aqui. Eu não vou escolher cor muito diferente, tá? Eu vou focar no básico. Eu vou escolher a cor preta e champanhe. A champanhe é como se fosse um off-white e o preto é preto, beleza? E aqui a gente consegue comprar malha a partir de 2 kg. E aqui tem a ribana aqui embaixo que a gente vai ter que comprar também. Para a camiseta eu recomendo que você compre aí 5% de ribana do total de tecido que você está comprando, tá? No carrinho eu já mostro isso daqui para vocês. Repara que esse tecido, ele tem uma gramatura de 210 gramas por metro quadrado, tá? Uma camiseta normal, essa minha aqui, ela tem 170 gramas por metro quadrado, que é uma camiseta normal. Então, uma que tem 210 gramas por metro quadrado, ela é uma peça mais grossa. Então, ela vai ficar uma peça mais premium, né? Tem bastante marca fazendo camiseta streetwear oversize com o tecido mais grosso e também com a gola mais alta. E geralmente vende essa peça mais cara também. Então, isso vai possibilitar a gente vender a peça um pouquinho mais cara. Então, a gente vai comprar esse tecido, vamos comprar a ribana. Eu já deixei separado aqui um carrinho para a gente não deixar o vídeo muito longo, com as escolhas que eu faria para fazer essas primeiras peças da minha marca. Então eu faria uma camiseta oversize, compraria o moletinho preto e também champanhe, que é off-white, tá? Eu compraria 4 kg de cada cor. Então seria 4 kg preto, 4 kg no champanhe, e eu também compraria 5% de ribana das duas cores, tá? 200 gramas de ribana para cada cor. E além disso, né, a gente está comprando o molde aqui, que é R$20 a unidade. E a embalagem para transporte desse molde custa R$10 a unidade também. Então a gente vai gastar aqui no total R$460 em produto mais R$20 do frete. Tá? Então a gente está gastando R$481,39 em tecido, ribana e molde. Se a gente fosse pedir para uma modelista fazer um molde de camiseta oversize, a gente ia gastar aí pelo menos uns R$200 a R$300. Tá? Então aqui a gente está economizando muita grana. Quando a gente está começando, a gente tem que fazer os investimentos da maneira mais inteligente possível, porque os investimentos da maneira errada vão fazer a sua marca acabar e chegar ao fim, tá? Se você investir da maneira errada e não tiver retorno, você vai acabar desistindo da tua marca. Toma uma decisão inteligente de fazer esses investimentos aqui,
para que você não tenha perca e também não precise gastar em coisa que não precisa. Aqui a gente consegue começar com uma camiseta extremamente nichada, oversize, e gastando pouco no molde e também comprando ali o tecido por quilo em pequena quantidade. Então eu estou usando o exemplo de camiseta oversize aqui, mas você pode escolher um molde da peça que mais se identifica com o nicho que você escolheu, tá? E aí, mete marcha aí na tua marca, tá? Então aqui a gente já gastou R$ 481,39. Além disso, a gente também vai ter que comprar o domínio para a gente criar o site da nossa marca, né? Eu compraria o domínio aqui no registro.br. Então aqui a gente escolheria o nome da nossa marca e compraria o domínio aqui por R$ 40 por um ano, mais R$ 40 que a gente está gastando aí. Total de R$ 521,39 que a gente já gastou. E se você tem interesse em participar de uma mentoria ao vivo comigo, além de ter acesso a um passo a passo de como você pode criar sua marca do zero e vender todos os dias online com ela, tem o link aqui na descrição do método Marca do Zero, que vai começar uma nova turma em breve. Além disso, você vai receber lista de fornecedor, mockup, ficha técnica, planilha de custo de produto, gestão, enfim, um monte de coisa, tudo o que você precisa para criar sua marca do zero e vender todo dia online com ela, link na descrição. Agora a gente vai ter que esperar chegar o tecido que a gente pediu aqui do fabricante. Enquanto não chega esse tecido nem o molde, eu buscaria fornecedores que fazem o corte e a costura de camisetas na minha cidade. Rafa, onde que eu vou achar essas pessoas? Você pode pedir indicação ou você pode simplesmente procurar na internet. Tá? Você pode procurar em grupos do Facebook, você pode procurar no Google, você pode pesquisar indicações de lugares que vendem tecido na sua cidade e pedir indicação de costureira. Enfim, eu recomendo que você ache pelo menos de 2 a 3 costureiras para fazer uma piloto para você. E aí você vai ver qual que tem a melhor qualidade para você trabalhar. Eu fiz uma conta rápida aqui do rendimento que vai dar esse tecido aqui de camiseta oversize. Fiz a conta aqui aproximada, né, que a gente consiga fazer em mais ou menos 4 oversizes por cada quilo de tecido. Se a gente tem 8 quilos de tecido vezes 4 peças, a gente vai conseguir 32 peças de camiseta oversize nesse tecido que a gente comprou aqui. E chutando bem alto o custo, tá? Vamos supor que a gente vai pagar R$10 o custo de corte e costura dessas peças. Muito provável que você ache abaixo disso, tá? Eu estou jogando alto aqui, pensando que você mora numa região aí que não é um polo têxtil, nem de confecção, que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas mesmo que você pague caro, paga pela qualidade, tá? Eu recomendo que você vá sempre pelo caminho da qualidade, mesmo que pague um pouquinho mais caro, porque aí você vai desenvolver uma peça de qualidade que o cliente vai comprar de você e ele vai ter certeza que vai estar comprando uma peça de qualidade. Então ele não vai se importar em pagar um pouco mais caro do que em outros lugares para comprar com você sabendo que é de qualidade. E aí beleza, 32 peças vezes R$10 de custo cada uma de corte e costura, a gente vai gastar R$320 aí de confecção, corte e costura. E no total a gente já investiu R$841,39. Aqui eu não estou considerando que a gente vai colocar nenhuma etiqueta especial na peça, nenhum aviamento que seja tão caro, porque aqui a gente está começando e a ideia é colocar o negócio para rodar. Futuramente dá para pensar em etiquetas personalizadas ou algo do tipo. Agora, em relação às estampas das peças, eu faria sob demanda. Além de vender as peças lisas no site, que a gente vai criar daqui a pouco, eu vou falar como que eu faria, eu também criaria umas estampas que tivessem ligadas ao nicho que eu escolhi, para trabalhar com uma estamparia sob demanda. Ou seja, eu pegaria essas peças que a gente comprou e deixaria em estoque, elas lisas mesmo, e aí venderia no site lisa. Se ela vender lisa, a gente só envia para o cliente. Agora, se ela vender estampada, a gente leva para o fornecedor que vai estampar para a gente e a gente coloca um prazo adicional nessas peças para que o cliente saiba o prazo real que ele vai receber. Então a gente considera ali o prazo adicional da estamparia sob demanda, a gente leva, faz sobre impressão digital, que não tem quantidade mínima e também não precisa vetorizar a imagem, e aí a gente envia para o nosso cliente e dessa maneira a gente não tem estoque encalhado, tá? E a gente vai conseguir gerar de uma maneira muito mais rápida essas 32 peças de camiseta oversize que vão estar no nosso estoque. Além disso, eu mesmo seria modelo ou eu acharia algum amigo meu ou amiga que tivesse a ver com o meu nicho, que tivesse a cara que eu quero passar para a marca, para tirar algumas fotos com as camisetas que a gente produziu. Eu pegaria aí um celular bom, né? Se você não tem, você pode pegar emprestado aí de um amigo, para fazer algumas fotos e alguns vídeos desse modelo usando, né? Não ofereceria dinheiro em cachê para o modelo, né? Caso você não seja o próprio modelo, você pode achar um modelo e oferece o cachê em forma de permuta de produtos, né? Você pode dar ali 2 ou 3 peças
para o modelo que topar participar. Mas o modelo, lembrando que é importantíssimo que ele tenha a cara que você quer passar para a marca, né? Não vai escolher uma pessoa que não tem nada a ver com o público da marca. No meu caso, um arquétipo de marca fora da lei, algo que quebra o padrão, eu mesmo posso ser um modelo, porque eu tenho tatuagem, eu acho que eu tenho a cara da marca, eu tenho o que eu quero transmitir, então eu mesmo acabo sendo um modelo e isso facilita também a questão de custo e tudo mais. Mas se você acha que você não tem a cara da marca e você também não quer aparecer, não tem problema nenhum. Você pode achar algum amigo ou amiga e oferecer aí o cachê em forma de peças da marca mesmo. E aí, criando esses conteúdos, agora a gente pode criar a nossa loja online, tá? Eu criaria minha loja online usando a Nuvem Shop, de graça, sem precisar gastar nada. E aí lá eu cadastraria os produtos de camiseta oversize lisos e também algumas opções estampadas, né? E aí usaria essa opção de estamparia sob demanda para não ter estoque encalhado. Com todo o site criado, muito bem configurado, eu pegaria o que sobrou dos R$1.000, né? Que foi exatamente R$ 158,61 e começaria a anunciar no Facebook Ads. Eu pegaria tanto a foto de produto quanto o material que a gente criou ali com os modelos e colocaria em tráfego pago para gerar tráfego no meu site e, consequentemente, vendas. É claro que a gente pode começar anunciando com pouco ali, R$6 a R$10 por dia, inclusive é o que eu recomendo para você começar. E aí, com o passar do tempo, você vai otimizando as campanhas e também vai criando conteúdo orgânico para ir gerando vendas no teu site da sua marca. E aí, se a gente fizer uma conta básica aqui, no melhor dos cenários, essa camiseta oversize, por ela ser uma peça diferente, a gente poderia vender ela aí por uns R$150 tranquilamente, justamente por ter a gola mais alta, por ser uma peça mais premium, porque o tecido é mais grosso. R$150 aí seria um valor que daria para vender tranquilamente essa peça, criando um conteúdo legal e eu tenho certeza que você vai conseguir vender. Então, se a gente vender as 32 peças a R$150, a gente consegue gerar uma receita de R$4.800. É claro que você vai ter que tirar o custo das estampas que você fizer se você trabalhar com estamparia sob demanda e alguns outros custos aí que vão aparecer aí ao longo do negócio também, como taxa de pagamento e alguns outros. Mas o fato é, com esses R$1.000 a gente conseguiria transformar em 4.800. E aí a roda começa a girar, você pode comprar mais tecido para fazer mais produtos, vai conseguir investir mais em anúncio, vai conseguir fazer mais material, vai conseguir dar entrada no seu registro de marca, porque agora você já tem um valor maior em caixa, e aí começa a acontecer as coisas. Se você chegou até aqui nesse vídeo e não deixou um like, deixa o like aqui agora. Tudo que eu tinha para passar nesse vídeo era isso, eu espero que você tenha curtido. Até a próxima, vamos que vamos!